Era quase 1 da manhã no 48º andar quando o dedo de Archie Flynn escorregou. Um jorro de água se derramou sobre o notebook da CEO no exato momento em que ela estava prestes a fechar o acordo de $1 bilhão. A tela piscou, apagou e então se reacendeu, exibindo uma barra de progresso que não deveria estar ali. Arquivos sendo transferidos. Dados confidenciais fluindo diretamente para os servidores da Meridian. O ar na sala congelou. A voz de Sarafina Caldwell cortou o silêncio como uma lâmina. Você faz ideia do que acabou de fazer com sua carreira? Archie Flynn sustentou seu olhar, a voz firme. Não, senhora. Acabei de salvar sua empresa. Lá fora, Manhattan brilhava sob o céu de dezembro, uma selva de aço e vidro que perfurava a noite. Os 12 andares mais altos do arranha-céu abrigavam a Vitmore Technologies, um santuário da inovação construído sobre sensores inteligentes, análises impulsionadas por inteligência artificial e a fama de ser impenetrável. Essa noite, porém, essa reputação pendia por um fio. Sarafina Caldwell estava parada junto à janela da sala de reuniões executivas, observando seu reflexo se fundir com as luzes da cidade. Aos 34 anos, era a CEO mais jovem da história da Vitmore, e talvez, a pessoa mais solitária daquele prédio. Aquela sala tinha sido conquistada com genialidade e sacrifício, após escalar cada degrau sozinha, impulsionada apenas por um anel de prata e um aviso que nunca compreenderá por completo. Confie nas pessoas certas, não nas poderosas. Sua mãe sussurrara aquelas palavras em um leito de hospital, a mão frágil apertando a dela. 1 década depois, Sarafina ainda usava o anel, mas aprenderá a não confiar em ninguém. O acordo daquela noite selaria seu legado. O Projeto Aquila, uma rede revolucionária de sensores capazes de detectar contaminação em tempo real em cidades inteiras. A Meridian Corporation queria os direitos exclusivos de distribuição. O contrato estava sobre sua mesa, aguardando apenas sua assinatura. $1 bilhão. Domínio de mercado garantido. A redenção para cada dúvida, cada murmúrio de que era jovem demais, inexperiente demais, mulher demais para liderar. Ao seu lado, Clinton Rey, seu assistente executivo, segurava um tablet com a postura impecável de sempre. Aos 32 anos, com um MBA em Harvard, ternos impecáveis e um sorriso que nunca chegava aos olhos, ele era sua mão direita há 3 anos, a única pessoa em quem ela acreditava poder contar. A equipe da Meridian está esperando, disse Clinton com a suavidade de sempre. O CEO deles está na videoconferência. O Dalton, nosso CFO, insiste que precisamos assinar hoje, ou o preço das ações despencará assim que o mercado abrir. Sarafina assentiu, ignorando o nó de apreensão que se formava em seu peito. Algo não estava certo, mas ela não conseguia identificar o que. Não podia adiar um negócio tão crucial baseado apenas em um pressentimento. 6 andares abaixo, em um armário de limpeza que cheirava a água sanitária e vassouras esquecidas, Archie Flynn vestia seu uniforme de zelador, um macacão azul marinho com uma etiqueta torta no peito. Suas mãos, outrora acostumadas a digitar algoritmos de criptografia, agora seguiam o cabo de uma vassoura. Aos 36 anos, sentia-se décadas mais velho, carregando um cansaço que o sono não aliviava. 3 anos antes, ele era engenheiro de cibersegurança em uma empresa especializada em testes de invasão. Salário bom, apartamento decente, uma esposa chamada Caroline e uma filha, Audrey, que começava a ler. Até que veio a violação de dados. Informações de clientes vazadas. Milhões em prejuízos. E suas credenciais de acesso estampadas nos logs como prova irrefutável. Ele jurara inocência, implorou por uma investigação mais profunda. Mas as evidências digitais não mentiam. Um colega, um suposto amigo, o incriminara com perfeição. Nenhuma acusação criminal, mas a indústria o banira na mesma hora. Caroline, já debilitada por uma doença autoimune, não resistiu ao estresse. As contas médicas se acumularam. Ela morreu 14 meses depois de sua demissão, pedindo desculpas por não ter forças para ficar. Archie abraçou Audrey no velório, sentindo os dedos gelados da filha de 8 anos entre os seus. Prometeu que tudo ficaria bem, que encontraria um jeito. Trabalho de zelador não exigia verificação de antecedentes. Pagava o suficiente para manter o apartamento minúsculo e colocar comida na mesa. Audrey nunca reclamava. Desenhava robôs e fazia perguntas sobre como a água guardava memórias. Papai, a senhora Shen disse que a água tem memória, dissera ela na semana passada. O sorriso faltando, dentes brilhando sobre um livro da biblioteca sobre ligações de hidrogênio. De certa forma, querida, a água carrega informações, respondeu Archie bagunçando seu cabelo. Ela passa por sistemas, deixa rastros. Se souber onde olhar, dá para ver por onde ela passou.
Ele não mencionou que todas as noites procurava esses rastros naquele prédio, que a vassoura e o balde eram apenas disfarce. Havia notado coisas, um cabo de rede no painel errado, luzes de sinal piscando em padrões que não condiziam com o tráfego normal, entregas de equipamentos registradas para uma empresa cuja licença expirara havia meses. Denunciou a segurança do prédio. Eles o ignoraram. Afinal, ele era só o zelador. O relógio se aproximava da 1 da manhã. O andar executivo fervilhava de tensão. Sarafina estava à cabeceira da mesa de reuniões, o notebook aberto, o contrato iluminando a tela. À sua frente, projetado na parede, Oliver Grant sorria de seu escritório em Los Angeles. Cabelos prateados, terno caro, o herdeiro confiante de um homem acostumado a vencer. Senhorita Caldwell, vamos fazer história? A voz de Grant ecoava suave pelos alto-falantes. O dedo de Sarafina pairava sobre o trackpad. Um clique. Uma assinatura. Tudo pelo que havia lutado. Clinton se inclinou baixo. É agora, Sarafina. Não deixe o medo te paralisar. Medo. A palavra doía porque era verdade. Ela tinha medo. Medo de escolher errado. Medo de repetir o erro da mãe, que confiou na pessoa errada e pagou com a vida. Sua mãe confiara em um sócio que desviara tudo. O estresse desencadeou o infarto que a matou. Sarafina clicou no campo de assinatura. Do lado de fora da parede de vidro, Archie Flynn empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor. Não deveria estar naquele andar durante reuniões executivas. Mas naquela noite calculou cada movimento. Nos últimos 3 dias, rastreara a anomalia na rede. O padrão do sinal era conhecido. Demasiado conhecido. Coincidia com o exploit que destruíra sua carreira. Alguém estava roubando dados, e estava acontecendo naquele exato momento. Através do vidro, viu o notebook de Sarafina, o brilho da tela, a expressão concentrada em seu rosto. Notou a luz piscante no roteador Wi-Fi acima da porta. 3 pulsos curtos, um longo repetindo. Aquilo não era tráfego normal. Era uma transferência ativa de dados. Tinha segundos para decidir. Podia seguir em frente, manter-se invisível, proteger a si mesmo e a Audrey de mais problemas. Ou podia agir. Lembrou de Caroline definhando naquela cama de hospital, sussurrando que sentia muito. Na época fora impotente. Não agora. Archie pegou a garrafa d'água do carrinho e empurrou a porta da sala de reuniões. Desculpe, senhora. Só preciso. Sua mão tremolou. A água traçou um arco no ar, prateada sob a luz fluorescente. A garrafa acertou o laptop em cheio. O impacto foi uma explosão silenciosa. Sarafina recuou como se tivesse levado o golpe, o rosto esbranquiçado pelo choque. A tela piscou uma vez, um suspiro eletrônico, e então apagou. Clinton se lançou para frente, as mãos estendidas como garras. Que diabos! Mas antes que pudesse terminar, o sistema reiniciou. Naquele instante fugaz entre o boot e a ativação dos protocolos de segurança, uma janela surgiu. Fundo preto, letras verdes, uma barra de progresso implacável. Upload, 847 megabytes de 1,2 gigabytes. 47% concluído. Destino, servidor seguro Meridian, Los Angeles. O ar na sala congelou. Sarafina fitou a tela, os dedos imóveis sobre a mesa, a mente se recusando a aceitar o que seus olhos viam. Isso não pode ser. A janela desapareceu, engolida pelo sistema que voltava à vida, mas a imagem já estava gravada em suas retinas, uma cicatriz digital. O sangue abandonou o rosto de Clinton. É um erro. Falha no software. Esse zelador acabou de destruir um equipamento crítico no meio de uma negociação de bilhões. Sua voz tremia, mas o pânico era mais alto. Era uma barra de upload. A voz veio da porta, seca como um veredicto. Léo Bennett, chefe de TI, 41 anos e uma exaustão crônica estampada nos olhos, seguirá com seu próprio laptop aberto, os dedos ainda pairando sobre o teclado. Estive monitorando o tráfego da rede a semana toda. Alguém tem executado um protocolo de transferência não autorizado. Relatei à liderança executiva há 3 dias. Seu olhar cravou-se em Clinton. Você disse que era um falso positivo. Os dedos de Sarafina deslizaram até o telefone. Segurança. 48º andar. Agora. 2 guardas apareceram em menos de 90 segundos. Archie não resistiu quando o agarraram pelos braços, mas seus olhos encontraram os de Sarafina, calmos, quase serenos, apesar do caos. Verifiquem os logs do sistema. Veja quais arquivos estavam sendo acessados. Rastreie o IP de destino. Levem-no para a detenção. Clinton cortou o ar com a voz. Senhorita Caldwell, precisamos prosseguir com a assinatura. A Meridian ainda está esperando. Sua impaciência era um animal enjaulado.
Desligue a chamada. O comando de Sarafina foi gelo puro. A tela escureceu no instante em que o rosto de Oliver Grant, congelado em expressão de perplexidade, desapareceu. Ela se levantou, as pernas instáveis, o anel de prata no dedo pesando como chumbo. Confie nas pessoas certas, não nas poderosas. Virou-se para Léo, a voz um chicote. Auditoria completa. Quero todos os logs dos últimos 30 dias. Quero saber o que estava sendo enviado para onde e quem iniciou. Os guardas arrastaram Archie em direção aos elevadores. Por um segundo, seus olhares se encontraram novamente, algo passou entre eles. Compreensão? Reconhecimento? Depois as portas se fecharam sobre seu rosto cansado, como se engolissem a última peça de um quebra-cabeça que ninguém sabia estar montando. O telefone de Clinton vibrou. Ele lançou um olhar furtivo à tela antes de mascarar o pânico. Devo avisar a equipe jurídica. Precisamos gerenciar os danos. Você fica aqui. Aqui todos ficam, Sarafina cortou, a voz afiada o suficiente para cortar vidro. Até Léo terminar. A sala de segurança no 47º andar era um cubo sem janelas, paredes de concreto e móveis parafusados ao chão. Archie sentava-se em uma cadeira de plástico, as mãos repousando sobre a mesa, os dedos entrelaçados com uma calma que contrastava com o turbilhão do lado de fora. Tinham-lhe tirado o telefone, as chaves, a identificação de funcionário. Não importava. Ele fizera o que viera fazer. Um guarda jovem e nervoso postava-se junto à porta, os dedos crispando-se ao redor do coldre. Archie não o culpava. Não era todo dia que um zelador derrubava uma negociação de bilhões com um jato d'água. Os minutos arrastavam-se como areia em uma ampulheta quebrada. Ele pensou em Audrey, adormecida no apartamento, a filha de pano abraçada contra o queixo. A senhora Fernandes, do 3B, cuidaria dela até de manhã, como sempre fazia quando ele trabalhava até tarde. Audrey estaria bem. Depois disso, bem provavelmente seria preso. Ou demitido. Ou as duas coisas. Sabia dos riscos. Havia calculado cada um deles. 6 andares acima, os dedos de Léo Bennett voavam sobre o teclado. Sarafina permanecia atrás dele, os olhos fixos nas linhas de código que desfilavam na tela, o coração batendo um ritmo de guerra. Aqui Léo apontou para um carimbo de tempo. 3 noites atrás, alguém instalou um Trojan de acesso remoto disfarçado de atualização de driver do Touchpad. Tem coletado arquivos desde então, projeções financeiras, dados de P&D, listas de clientes, tudo relacionado ao projeto Aquila. Consegue rastrear quem o instalou? As credenciais de acesso estão registradas como manutenção de contratados, mas olhe o número da licença. Léo destacou uma sequência de dígitos. Essa licença expirou há 6 meses. Alguém usou uma credencial morta para passar despercebido. O estômago de Sarafina revirou. Quem tem acesso a credenciais de contratados? Administração executiva, RH. E qualquer um com nível de acesso de administrador no sistema de gerenciamento do prédio. Clinton tossiu, um som forçado. Isso é claramente um ataque sofisticado. Devíamos acionar o FBI. Sarafina ignorou o destino do upload. Consegue rastreá-lo? A expressão de Léo escureceu. Está mascarado por 3 servidores proxy. Mas o IP final, posso reduzir. Os dedos dançaram sobre as teclas. Me dê 10 minutos. O telefone de Sarafina vibrou. CFO Henry Dalton. Ela deixou cair na caixa postal. Vibrou novamente e insistente. Atendeu com o quê? Cortante. O que está acontecendo aí em cima? A voz de Dalton era uma lâmina de pânico. A Meridian acabou de sair da chamada. Grant está furioso. Nossa ação vai despencar quando isso vazar. Temos um vazamento de dados, Henry. As palavras saíram como balas. Alguém tem roubado os arquivos do Aquila Dias. Silêncio. Então, cuidadoso. Tem certeza? Pode ser um erro técnico. Estou olhando para os logs agora. Sarafina. A voz de Dalton caiu para um sussurro urgente. Pense no que está fazendo. Se vazar que nossa segurança foi comprometida, perderemos cada investidor. O conselho vai querer sua cabeça. Uma pausa calculada. Assine o acordo com a Meridian. Enterre isso. Podemos investigar em silêncio depois. Ela olhou para a tela, onde as provas da traição brilhavam em verde fosforescente. Não. Você é que está cometendo um erro. Desligou. Virou-se para os guardas. Ninguém sai deste andar. Não me importa quem seja ou que desculpa deem. Seu tom não deixava espaço para discussão. Ninguém. O telefone de Clinton vibrou novamente. Ele o silenciou, mas não antes que Sarafina visse o identificador, número desconhecido. O computador de Léo emitiu um bip. Consegui.
O servidor de destino final está registrado em nome de uma empresa de fachada em Delaware, mas o endereço de cobrança... Ele levantou os olhos, encontrando os de Sarafina. É a sede da Meridian Corporation. Escritório de Los Angeles. Mesmo prédio de onde Grant fez aquela chamada. Asterisco. O chão pareceu inclinar-se. Ela agarrou o encosto da cadeira de Léo, os nós dos dedos brancos. Isso é impossível. Por que a Meridian roubaria dados de um acordo que já estavam fechando? Léo falou devagar, como se temesse que as palavras quebrassem algo. A não ser que nunca tivessem intenção de pagar por isso. Escritório do White, onde os monitores exibiam linhas de código e gráficos de atividade suspeita. Clinton avançou um passo, a máscara de compostura rachando. Você não entende as consequências? Eu entendo perfeitamente. Sarafina finalmente ergueu os olhos, e o que ele viu nela o fez recuar. Não era raiva. Era algo muito pior, uma calma gelada, o tipo de determinação que precede a queda de impérios. Os números não mentem, Clinton. Nem os logs. Nem as coincidências que você tão convenientemente ignorou. Ele engoliu em seco. Coincidências? Léo girou a tela do computador na direção dele. As atualizações de driver que você insistiu em instalar manualmente. Os horários em que só você estava no prédio. Os servidores externos que por acaso correspondem aos IPS da Meridian. Clinton abriu a boca, mas Sarafina cortou. Não se dê ao trabalho. Já verificamos. Os padrões de código no malware batem com os seus. Até os nomes das variáveis são iguais aos que você usa nos seus scripts. Ela se levantou, aproximando-se até que ele pudesse ver o reflexo da tela nos seus olhos. Você nos vendeu, Clinton. Não por dinheiro. Por orgulho. Porque achou que merecia mais do que a lealdade que jurou a esta empresa. O silêncio que se seguiu foi cortante. Clinton recuou outro passo, os dedos tremendo ao ajustar a gravata. Você não tem prova de nada. Archie, que até então observava em silêncio do fundo da sala, moveu-se pela primeira vez. Sua voz era baixa, mas carregava o peso de quem já ouviu essa mesma desculpa antes. A prova está chegando agora. No mesmo instante, um ping agudo ecoou pelo sistema. Léo clicou furiosamente e uma janela se abriu. Alerta de acesso não autorizado. Arquivo. Aquilamaster Algorithm _final.pdf. Localização. Estação de trabalho executiva, Clinton Reis. Destino. Servidor externo, IP 192.48.127.33, Meridian Corp. Clinton empalideceu. Isso não é o que parece. Não é? Sarafina cruzou os braços. Porque parece exatamente como um executivo desesperado tentando roubar os últimos dados que sobraram antes que sua farsa desabe. Ela virou-se para Léo. Bloqueie todos os acessos remotos. Congele as contas. E prepare os logs para a auditoria forense. Léo já estava digitando, os dedos voando sobre o teclado. Em segundos, as telas exibiram acesso negado em vermelho sangrento. Clinton tentou alcançar o mouse, mas Archie interceptou seu braço com uma firmeza surpreendente para um homem que até poucas horas atrás era apenas o faxineiro. Não hoje. A porta se abriu com violência. Henry Dalton, o presidente do conselho, irrompeu na sala, seguido por 2 membros da segurança. O que diabos está acontecendo aqui? Sua voz trovejou, mas Sarafina não se abalou. Estamos salvando sua empresa, Henry. Ela apontou para a tela. Clinton estava prestes a entregar nossa pesquisa mais valiosa para Meridian depois de eles já terem nos roubado uma vez. E pelo jeito você sabia. Dalton ficou paralisado. Isso é absurdo. Absurdo é você ter ignorado os alertas do Léo por meses. Absurdo é Clinton ter acesso irrestrito aos sistemas depois de tantas anomalias. Sarafina avançou, a voz cortando o ar como uma lâmina. Você deixou isso acontecer. Ou pior, ajudou. O silêncio que caiu foi sufocante. Clinton desabou na cadeira mais próxima, as mãos cobrindo o rosto. Dalton, porém, não desmoronou. Ele se endireitou, os olhos estreitos. Você não tem autoridade para fazer essas acusações. Archie sorriu, e havia algo terrível naquele sorriso, e a satisfação de quem finalmente vê a justiça se aproximar. Ela tem os logs. Tem os IPS. Tem o código com a sua assinatura, Clinton. E em 5 minutos a segurança cibernética da Vitmore vai ter tudo isso nas mãos também. Dalton abriu a boca, mas um alerta no celular de Sarafina o interrompeu. Ela olhou para a tela e sorriu. Acabou de chegar. Uma mensagem do departamento jurídico. Mandado de busca e apreensão emitido. FBI a caminho para coleta de evidências. Chegada estimada, 10 minutos. Clinton soltou um som gutural, entre um riso e um soluço. Vocês não têm ideia do que fizeram. Temos sim.
Sarafina guardou o telefone, os olhos fixos nele. Nós paramos o que você começou. E pela primeira vez em anos, esta empresa vai ser limpa do seu veneno. Dalton recuou, o rosto cinzento. Isso vai destruir a Whitmore. Não. Archie foi quem respondeu, a voz firme. Isso vai salvar a Whitmore. Porque pela primeira vez, alguém aqui teve coragem de olhar para a podridão e arrancá-la pela raiz. Sarafina respirou fundo. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez ela não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença. A tela piscava em vermelho, um alerta urgente cortando o silêncio da sala de segurança. Alguém está roubando os dados da Aquila. Sarafina não desviou o olhar do monitor, a voz cortante como aço. Até descobrirmos quem e por que ninguém toca em nossa pesquisa. Nem mesmo os nossos. Isso é loucura. Clinton cerrou os punhos sobre a mesa, a veia em sua têmpora pulsando. Você está afundando a empresa por causa de um erro técnico. Não foi um erro. Ela finalmente ergueu os olhos, e o que ele viu ali o fez recuar um passo. Era uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Foi um roubo coordenado. E eu vou descobrir quem está por trás disso. Você está deixando a paranoia nublar seu julgamento. Sua mandíbula trincou. Esse zelador encheu sua cabeça com teorias da conspiração. E agora você? O zelador nos salvou de assinar um contrato que entregaria nossa tecnologia para ladrões. Sarafina se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Agora, se me dão licença, tenho muito o que consertar. A porta bateu atrás de Clinton, seus passos ecoando como marteladas no corredor. Exatamente 18 minutos depois, o computador de Léo emitiu um bip agudo. Alguém acessou o arquivo isca. Seus dedos voaram sobre o teclado rastreando a conexão. Terminal executivo. 48º andar. Estação de trabalho de Clinton. Eles assistiram, em tempo real, enquanto o PDF era aberto, copiado, enviado para um servidor externo. Os pixels de rastreamento devolviam os dados. Endereço IP, Meridian Corporation, Los Angeles. E-mail do destinatário, o.grant@meridiancorp.com. Pegamos ele. A voz de Léo era baixa, quase um sussurro sagrado. Archie se recostou, fechando os olhos por um instante. A água sempre encontra o vazamento, pensou. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Às 7h03, um alarme estridente rasgou o prédio. Detectores de fumaça. Sistemas de supressão de incêndio. A tela de Léo ficou vermelha. Sala dos servidores. Temperatura disparando. Sua respiração acelerou. Alguém está acionando uma limpeza emergencial dos dados. Eles correram. Sarafina chutou saltos para longe e disparou pelo corredor, Archie e Léo a seus lados. A sala dos servidores ficava no 46º andar, um cofre climatizado que abrigava toda a infraestrutura digital da Whitmore. Fumaça vazava por baixo da porta. Ele está destruindo as provas. Léo ofegou. O calor vai fritar os discos antes que o sistema de supressão entre em ação. Você consegue desativar remotamente? Não. O protocolo de emergência exige uma anulação física. Archie arrancou um extintor da parede. Quanto tempo até os discos serem corrompidos? Minutos. Talvez menos. Sarafina passou o cartão executivo no leitor. O painel piscou em vermelho. Acesso negado. Ele nos bloqueou. O pânico subiu por sua garganta como bile. Tudo, todas as provas, toda a verdade estava virando cinzas. Archie examinou a porta. É uma trava mecânica de emergência. Recurso de segurança para falhas de energia. Tirou uma multiferramenta do bolso, do tipo que os funcionários de manutenção carregavam. Afastem-se. Você não pode arrombar uma fechadura de segurança contra incêndio. Não posso arrombá-la, corrigiu, encostando a chave de fenda no leitor de cartões. Mas posso queimar o solenoide. Faíscas voaram. O trinco estalou. Eles se atiraram na fumaça e no calor. As estantes dos servidores brilhavam em vermelho, os ventiladores uivando, os discos rígidos emitindo cliques de agonia. Léo mergulhou no console principal. Archie e Sarafina dispararam extintores, sufocando as chamas. No meio do caos, ela viu um único disco de backup desconectado da rede dentro de uma caixa à prova de fogo na prateleira inferior. Ali, rastejou pela fumaça, os pulmões queimando, os dedos se fechando em torno da caixa. Estava quente o suficiente para bolhar a pele. Não soltou. Archie a puxou para trás no momento em que o sistema de sprinklers finalmente entrou em ação. Água desabou, transformando fumaça em vapor. Eles desabaram no corredor, ensopados, tossindo. Sarafina apertava o disco contra o peito, como se fosse o último pedaço de esperança do mundo. Isso é tudo? A voz de Léo estava rouca. É nosso backup, mestre.
Snapshot semanal. Se os dados da armadilha estiverem aqui, ainda temos prova. Asterisco. Ela olhou para Archie, a água escorrendo de seus cabelos, o rosto manchado de fuligem. Ele a salvara 2 vezes em uma só noite. Por quê? Sussurrou. Por que arriscar tudo por isso? Porque se eu ficasse calado, minha filha ia achar que o silêncio era a coisa certa. Seus olhos brilhavam, poderia ser lágrimas, poderia ser a irritação da fumaça. Não podia deixá-la crescer acreditando nisso. Trabalharam o dia inteiro no escritório de Léo, reconstruindo as peças do quebra-cabeça a partir do disco de backup. Sarafina mandou a maioria dos funcionários para casa, alegando que um incidente menor com fogo estava sendo investigado. Ao meio-dia tinham uma linha do tempo. Clinton vinha se comunicando com Oliver Grant havia 8 meses. O plano era simples e devastador. A Meridian pagaria pelos direitos de distribuição da Aquila enquanto, simultaneamente, roubava a tecnologia subjacente através da porta dos fundos de Clinton. Depois que o acordo fosse fechado, eles engenhariam reversamente o trabalho da Whitmore, declarariam que era derivado de suas próprias pesquisas anteriores e afogariam a empresa em litígios por anos. Quando os tribunais finalmente dessem um veredito, a Meridian já dominaria o mercado, e Clinton receberia 15 milhões de dólares, pagos através de uma conta offshore. Ele nos traiu por dinheiro. A voz de Sarafina era oca. Só por dinheiro. As pessoas fazem coisas piores por muito menos. Archie trabalhava em outro laptop, cruzando as impressões digitais do código. Mas nunca é realmente sobre dinheiro. É sobre o que o dinheiro representa. Poder. Fuga. Prova de que você importa. Ele importava aqui. Eu confiei nele. Provavelmente por isso ele fez. Archie não levantou os olhos. Às vezes, quem está mais perto do poder é quem mais o ressente. Vêem tudo que você tem e se convencem de que não merece. Sarafina pensou nisso. No sorriso de Clinton, que nunca chegava aos olhos. Em como ele sempre fora demasiado solícito, demasiado acomodado. Ela confundira obediência com lealdade. E agora? Perguntou. Léo tinha o rosto sombrio. Contatamos o FBI. Espionagem corporativa. Fraude eletrônica. Provavelmente violações da Lei Rico. Se conseguirmos provar que Grant sabia do roubo antes de negociar o contrato. Ele fez uma pausa. Clinton será preso. Processado. Destruído. Ela deveria sentir satisfação. Sentia apenas cansaço. Faça. O FBI chegou às 15 horas. Às 16 horas, Clinton estava sob custódia, o rosto cinzento, o terno caro de repente parecendo barato. Não negou. Não implorou. Apenas pediu para ligar para seu advogado. Henry Dalton tentou renunciar antes que pudessem interrogá-lo. Os e-mails no disco de backup mostravam que ele sabia das discrepâncias nos dados havia uma semana, mas mesmo assim pressionara Sarafina a assinar. O conselho o demitiu em questão de horas. Oliver Grant, em Los Angeles, se trancou atrás de advogados imediatamente, mas as provas eram digitais e condenatórias. Até o anoitecer, as ações da Meridian haviam despencado 12%. Naquela noite, Sarafina convocou uma coletiva de imprensa. Ficou atrás do pódio, todas as câmeras de Nova York apontadas para ela, e disse a verdade. Ontem, a Whitmore Technologies estava a horas de assinar um acordo que nos destruiria. Fomos salvos por alguém que viu o que ninguém mais teve coragem de encarar. Seu nome é Archie Flynn. Ele é um zelador. E é a razão pela qual ainda estamos de pé. Ela olhou diretamente para a câmera. Falamos muito sobre inovação e disrupção na tecnologia, mas a coragem real não está em acordos bilionários. Está em uma pessoa decidindo fazer a coisa certa quando todos os outros desviam o olhar. Archie Flynn me lembrou que integridade não é um luxo. Fez uma pausa. É uma habilidade de sobrevivência. A sala explodiu em perguntas. Sarafina as ignorou. Archie assistiu à coletiva do seu apartamento em Queens, Audrey adormecida contra seu ombro. O telefone vibrou. Uma mensagem. O telefone vibrou no bolso de Archie com uma mensagem que não precisava de assinatura. Reunião do conselho amanhã, 9 horas. Esteja lá. Os dedos dele pairaram sobre a tela, como se o peso daquelas palavras pudesse ser medido em toques. Quase sorriu. Quase. Um ano depois, o 48º andar não era mais o mesmo. As paredes de vidro frio e impessoal haviam sido substituídas por janelas que deixavam entrar não apenas a luz, mas o céu. Como se a Whitmore finalmente tivesse decidido respirar. A sala de conferências principal, outrora um templo de números e projeções vazias, agora pulsava com algo que se assemelhava a propósito.
Sarafina estava ao pódio, não como uma executiva distante, mas como alguém que havia atravessado o fogo e saído do outro lado com cicatrizes visíveis. Atrás dela, a interface do Aquila 2 brilhava na tela gigante, linhas de código transformadas em algo quase poético. Construímos esta empresa na crença de que a tecnologia poderia resolver problemas, disse ela, voz firme, mas sem a afetação de antes. Mas a tecnologia só é tão confiável quanto as pessoas que a criam. Aprendemos isso da maneira mais difícil. Uma pausa. O tipo de silêncio que não é vazio, mas carregado, como o momento antes de uma onda quebrar. Hoje tenho o orgulho de anunciar que o Aquila 2 será lançado com a arquitetura de segurança mais robusta do mercado. Chamamos de Water Network, um sistema projetado por nosso diretor de resiliência cibernética, Archie Flynn. O aplauso irrompeu como uma maré espontâneo genuíno. Archie se levantou da primeira fileira, desconfortável no terno que ainda parecia emprestado, mas impossível de conter o sorriso que escapava. Não era um sorriso de vitória. Era o de um homem que havia cavado com as próprias mãos os alicerces de algo maior que ele, e pela primeira vez, não tinha medo de que desabasse. Passará o último ano reconstruindo não apenas os firewalls da Vitmore, mas sua própria relação com o trabalho, com a confiança com o futuro. Ao lado de Léo, havia criado algo que não era apenas seguro, mas vivo. A Water Network não se limitava a bloquear ameaças. Ela as antecipava, se adaptava, fluía como água encontrando seu caminho, até que, diante de um obstáculo, mudava de curso sem perder a essência. Como ele. Como todos eles. Audrey, sentada ao seu lado com um vestido que escolhera sozinha, azul, porque é a cor da água quando o sol bate direito, acenava para Sarafina com um entusiasmo que não cabia em seu pequeno corpo. Os dentes de leite haviam dado lugar a um sorriso torto de pré-adolescente, e em suas mãos já não havia bonecas, mas esboços de um robô capaz de detectar contaminação em água potável. Stein Magnet School. Bolsa integral. As palavras ainda soavam como um milagre quando ele as pensava. Você é a próxima a murmurara para ela naquela manhã, enquanto ajustava a gravata que nunca parecia ficar reta. Eu sei, responderá Audrey como se fosse óbvio. Agora, ela acenava para Sarafina novamente, e a CEO e sua CEO, retribuía o gesto com um sorriso que não precisava de câmeras para ser real. Depois da apresentação, o salão se encheu do burburinho de investidores que desta vez, não falavam apenas de lucros, mas de impacto. O champanhe fluía, mas o que realmente intoxicava o ar era algo menos tangível, a sensação de que, pela primeira vez em anos, a Vitmore não estava vendendo promessas. Estava cumprindo-as. Sarafina havia demitido 3 membros do conselho e reconstruído a liderança do zero. A nova CFO era uma experita em fraudes que havia passado 2 décadas desmontando esquemas financeiros tão complexos que faziam o Aquila parecer um brinquedo. O VP de operações era um ex-denunciante que carregava nas costas a cicatriz de ter exposto sua própria empresa, e a coragem de fazer tudo de novo. Não eram os currículos impecáveis que os uniam. Era o fato de que em algum momento todos haviam sido quebrados, e haviam se reconstruído. Léo encontrou Archie junto às janelas, onde a cidade se estendia como um organismo vivo pulsante. Bom trabalho, disse, erguendo a taça. Nós fizemos um bom trabalho, corrigiu Archie, e pela primeira vez a palavra nós não soava como uma concessão, mas como um fato. Não teria salvado a empresa sem você. Não teria construído isso sem você. Léo sorriu, o tipo de sorriso que só aparece depois de batalhas que quase se perde. Aos faxineiros que vêm demais. Archie riu, um som que com o tempo havia deixado de ser raro. Aos caras de Tickhoven. Os copos se chocaram. Do outro lado da sala, Sarafina cumprimentava acionistas com a postura impecável de quem nasceu para isso, mas quando seus olhos encontraram os de Archie, algo nela se soltou. O sorriso se tornou menos performático, mais verdadeiro. Ela se desvencilhou da conversa e caminhou até eles, como se puxada por uma corrente invisível. Bom discurso, disse Archie. Você escreveu metade. Eu escrevi as partes técnicas. Você escreveu as partes humanas. Ela olhou para Manhattan, onde as luzes começavam a acender como estrelas caídas na terra. Tenho pensado no que você disse sobre a água ter memória. Era a teoria da Audrey, não minha. Talvez, mas acho que você estava certo. A água carrega vestígios. Deixa marcas. Se souber olhar, dá para ver por onde ela passou. Seus dedos brincaram com um anel de prata no dedo, herança de uma mãe que entenderá, antes dela, que confiança não era um contrato, mas um ato de coragem. Minha mãe me disse para confiar nas pessoas certas. Passei 10 anos não confiando em ninguém.
Até que um faxineiro derrubou água no meu laptop e me ensinou o que ela realmente queria dizer. E o que era? Confiança não é sobre poder, é sobre verdade. As pessoas certas são aquelas que te dizem o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Archie assentiu devagar, como se as palavras precisassem de tempo para assentar. Sua mãe parece ter sido sábia. Era. Uma pausa. Gostaria que ela tivesse te conhecido. De certa forma, conheceu. Ele olhou para ela, sério. Você a carrega com você. Dá para ver. Os olhos de Sarafina arderam. Ela piscou rápido, como se pudesse afugentar a emoção com um gesto. Obrigada por tudo que arriscou. Obrigado por ouvir quando ninguém mais queria. Ficaram em silêncio, observando a cidade acender-se como um organismo que, contra todas as probabilidades, ainda respirava. Miss Caldwell. Audrey chegou correndo, o vestido já amassado, os olhos brilhando. O Sr. Léo me mostrou a sala dos servidores. É incrível. A gente pode fazer uma Water Network em casa? Archie bagunçou seu cabelo. Moramos em um apartamento de um quarto, Kido. Não tem muita rede para proteger, mas a gente pode praticar. Insistiu ela, virando-se para Sarafina com um olhar de súplica calculada. Miss Caldwell, você pode dizer pro meu pai que é educacional? Sarafina riu, e o som foi tão genuíno que atraiu olhares. Acho que seu pai já sabe que tudo que você faz é educacional. Viu? Audrey triunfou, como se tivesse ganhado uma batalha épica. Ela entende. À medida que a noite avançava, os convidados foram se dispersando, levando consigo o eco das promessas cumpridas. A sala de conferências esvaziou, mas Sarafina permaneceu, como se não estivesse pronta para fechar aquele capítulo. O terraço no 48º andar era tecnicamente proibido após o horário comercial, mas ela tinha o código de override executivo. Encontrou Archie encostado na grade, observando a cidade respirar. Não consegue dormir? Perguntou juntando-se a ele. Velho hábito. Costumava vir aqui durante os plantões noturnos. Ele respirou fundo. A cidade parece diferente daqui. Mais quieta. Começou a chover. Leve, quase um nevoeiro. Não o suficiente para justificar que entrassem. Sarafina fechou os olhos, deixando as gotas tocarem seu rosto. Está chovendo. Archie sorriu. Parece apropriado. Por que hoje? Choveu na noite em que tudo mudou. A água lembra. Ela abriu os olhos e o encarou. Naquela noite, um ano antes, havia querido destruí-lo, tê-lo preso. Estava tão certa de que ele a havia sabotado. Como você ficou tão calmo? Não estava calmo. Sua voz era baixa, quase engolida pelo som da chuva. Estava apavorado. Mas aprendi que o medo não significa que você está errado. Às vezes, significa que você está exatamente onde precisa estar. A chuva aumentou, molhando-o sem cerimônia. Nenhum dos dois se moveu. Costumava pensar que ser CEO significava ter todas as respostas, confessou Sarafina, os olhos perdidos nas luzes que se multiplicavam lá embaixo. Ser a pessoa mais inteligente da sala. Nunca mostrar fraqueza. E agora? Agora acho que significa contratar pessoas mais inteligentes que você. E confiar nelas para te dizer quando você está errada. Ela se virou para encará-lo de frente. Você mudou como eu lidero. Como eu penso sobre poder, sobre confiança. Como eu penso sobre desistir. A voz de Archie era quase um sussurro. Eu havia aceitado que sempre seria invisível. Que o que aconteceu comigo era só como o mundo funcionava. Você provou que não era verdade. Nós provamos. Ele assentiu devagar. Talvez você esteja certa. Talvez eu precisasse salvar algo para provar que ainda podia. E provou? Os lábios dele se curvaram e desta vez, o sorriso chegou aos olhos. Provei. Ficaram ali, sob a chuva, dois sobreviventes de tempestades diferentes. Reconstruídos não em salões de poder, mas na água que corrói e na verdade que queima. Sarafina pensou no anel da mãe. Em confiança e em poder, nas pessoas certas, não encontradas em organogramas, mas em um faxineiro que via o que os outros ignoravam e em um diretor de TI que se recusava a parar de fazer perguntas. Acho que devíamos entrar, disse ela. Acho que sim. Nenhum dos dois se mexeu. Archie. Sim. Obrigado pela água. Uma risada genuína, daquelas que cortam o arum da chuva e o burburinho da cidade. Obrigado por ouvir o que ela tinha a dizer. Em Queens, num apartamento apertado onde as paredes exibiam desenhos de gotas d'água, Audrey Flynn dormia abraçada à sua lontra de pelúcia. Sobre a escrivaninha, um novo esboço, uma gota caindo sobre um teclado decompondo-se em 7 cores perfeitas. Em letras cuidadosas ela escrevera, a água lembra de tudo. A chuva lavava Manhattan, arrastando consigo a poeira das mentiras.
No terraço da Whitmore Technologies, uma executiva e um faxineiro permaneciam lado a lado, não mais definidos por cargos ou erros passados, mas pela escolha de fazer o certo quando o mundo exigia coragem. A água tem memória. Carrega consigo vestígios de onde esteve, do que tocou, das verdades que revelou. E às vezes, se você prestar atenção, se tiver a audácia de olhar, esses rastros vão mostrar exatamente quem você foi feito para ser. A chuva caía, e eles deixaram. Porque a água lembra. E eles também lembrariam.